Olá pessoas, eu sou o João Eu sou o Vinícius, e bem-vindos a mais um episódio do Orfeu. que é o nosso clube do livro em formato podcastal. Muito bem, e agora finalmente chegando pro episódio 3, sobre o canto 3 da Odisseia. Só que antes de começar o episódio em si, como de costume, que é um costume que a gente adquiriu faz um episódio, a gente vai ler os comentários que a gente recebeu sobre o episódio passado, o episódio 2. Isso, e se vocês quiserem mandar mais comentários, vocês podem usar a nossa DM do podcast no Instagram, ou as nossas DMs pessoais, tanto do Vinícius quanto minha. Ou comentar com a gente na rua, que você encontrar na faculdade, em algum lugar. Ou se você tiver o nosso número, ou se quiser mandar no e-mail. No e-mail ou nas próprias plataformas, que é um pouco mais anônimo, se for o caso. E se vocês não quiserem que a gente leia os comentários que eventualmente vocês mandarem aqui no podcast, só fala pra gente, pode mandar o comentário mesmo assim, só fala que você quer que seja um comentário anônimo ou que você não quer que a gente leia em público. Fique à vontade. Quanto mais comentários, mais legal. É bom pra ter um feedback também, né? Saber o que a gente pode mudar ou melhorar ou tirar. Ou se vocês têm alguma dúvida de alguma coisa que a gente comentou muito rápido. Dá pra usar esse espaço aqui no começo pra estender algum assunto que não necessariamente vai estar no corpo desse episódio, mas que a gente usa pra estender sobre algo do episódio anterior. Enfim, pegar os 2 comentários que eu recebi. Um foi do Iago, que me mandou no privado, comentando sobre os galgos, que a gente teve a discussão sobre o Telêmaco entrar com 2 cachorros, e na minha tradução tá 2 galgos. Ele mandou foto dos galgos que ele pesquisou, eles são os cachorros específicos, parece aqueles cachorros de corrida, que são bem magrinhos e altos. Acho que foi um pouco mais sinistro a entrada do Telêmaco, porque esse cachorro mete um pouco de medo. Não que seja necessariamente isso, né? Pode ser o Federico pode ter usado só com um sinônimo poético de cachorro. Ou pode ser que em Portugal também tenha outro significado, sim. não sei. Se bem que eu acho que não, né? Porque o livro, como eu falei, eu falei no episódio, que vocês não viram ainda. Mas a versão que eu li, apesar do Frederico ser português, ela é um português abrasileirado e não um português de Portugal. O Iago falou também sobre um comentário do João sobre a quebra de expectativa, que na hora que um personagem lê os pássaros, talvez hoje a gente pensasse que ele fosse errar. Mas não, ele lê e acerta. E o Iago comentou sobre a ideia de quebra de expectativa. Na comédia, pelo menos, ele ser um recurso bem posterior, lá do século XVIII. Outro comentário que eu recebi é da Olivia, também conhecida como a mãe do João. Ela mandou pra gente na DM do Orfeu sobre o nosso comentário da intersecção entre os universos cinematográficos da Marvel, da DC e da Odisseia, que é o Telêmaco, o seu Tom Holland, que no filme do Nolan, que é o Homem-Aranha, o Antino... É o Antino? Antino, isso. Sobre o Antino, seu Batman, que ele é o Robert Pattinson. E ela complementou que a Anne Hathaway, que vai fazer a Penélope, ela fez a Mulher Gato no filme do terceiro filme, né? Do Batman. No terceiro e no segundo, não? Nos 2? Acho que sim. Ok, ela fez a Mulher Gato no filme do Batman, também do Nolan. Você tem comentários? Eu não tenho comentários. Fica pro próximo. Ok, tá. Então, sem mais comentários, acho que a gente pode, então, para a sinopse do episódio. Isso. Então, agora no canto 3, a gente retoma de onde a gente tinha parado a história do Telêmaco no final do canto 2, e ele se dirige à cidade de Pilos, onde lá ele encontra o rei da cidade, o Nestor, e pergunta pra ele sobre o que aconteceu com o pai dele, o que aconteceu com Odisseu. Lembrando, né? A Atena falou pra ele pra Pilos, depois pra Esparta, então no canto 3 ele vai primeiro pra Pilos. Isso. E aí, essencialmente, Nestor diz que não sabe exatamente o que aconteceu com Odisseu e reconta a história de várias das jornadas de volta de heróis da Guerra de Troia, né? Ele reconta a história do Agamenon, ele reconta parte da história do Menelau, e ele diz que não sabe exatamente o que aconteceu com Odisseu e que o Telêmaco deveria procurar o Menelau em Esparta, seguindo o plano de Atena, né? E quando o Telêmaco chega em Pilos, está sendo organizado um sacrifício para Poseidon, às margens do mar. É o sacrifício / banquete, né? A gente vai discutir sobre como isso funciona na Grécia Antiga no episódio. Mais tarde, no mesmo canto, é feito outro sacrifício. E a gente comenta bastante sobre essas questões de religião grega no episódio. E nisso, Nestor convida
Telêmaco a ficar na casa dele. E ele vê, o Nestor vê Athena se transformar num animal. Uhum. E, por fim, depois de ter passado esse tempo em Pylos, o Telêmaco prossegue para Esparta, seguindo o plano da Atenas. Isso, junto do filho Peisístrato de Nestor. Feita então a sinopse, fiquem agora com o terceiro episódio do Orfeu, em que nós falamos um pouco sobre o terceiro canto da Odisseia. Então, nesse canto eu achei muito engraçado, que é, você sabe alguma coisa sobre o meu pai? E o cara passa 5 páginas descrevendo guerra, descrevendo o retorno dele, descrevendo tudo e não responde. Pra no final, na verdade, falar, não sei. Exatamente, eu fiquei pensando a mesma coisa. Que o Telêmaco pergunta isso, não, onde tá meu pai? Eu vim aqui só... Athena me mandou vir aqui pra te perguntar onde tá meu pai. Uhum. E tudo que ele conta toda a história, todo mundo voltou pra casa. Menos o pai dele. Isso. É muito bom, eu tinha marcado pra falar isso também. E tem outra questão do discurso desse cara, que é o Nestor. Neleu é o pai dele, né? Isso. O Nestor. Que quando ele tá terminando uma recomendação pro Telêmaco, ele fala não se ausente muito de casa, por causa dos pretendentes, tente não ficar muito tempo fora de casa, volte quanto antes. Dito isso, toma um carro e vai pra Esparta, que ele vai? Ele vai pra Esparta. Exatamente. Todos os conselhos dele são ao contrário, né? Uhum. Assim, olha, não é pra você fazer isso, mas vai fazer isso. Que casa com a recomendação da Athena. Que a Athena falou, vai pra Pylos, depois vai pra Esparta. Isso. E quando ele chega em Pylos, o rei de Pylos, ou o rei de Pylos, fala pra ele ir pra Esparta. Isso. Que volta naquela questão que eu tinha perguntado, se ela recomenda isso porque é o que ela sabe que vai acontecer ou se ela está movimentando para que aconteça isso. É que se ela é a deusa da sabedoria, né? Se as pessoas são sábias, elas agem de acordo com ela, né? Não, faz sentido. Mas eu tô extrapolando, né? Mas acho que corrobora com a narrativa, né? De que se a Athena planejou que isso fosse acontecer, e se ele está consultando pessoas supostamente com bons conselhos, essas pessoas vão dar os mesmos conselhos que a Athena daria, né? Isso. E tem essa ideia meio subjetiva também, que existe até hoje, de um Deus te abençoar. Então, tipo, a deusa, ela pode interferir ali, fazer com que isso aconteça sem que isso esteja muito explícito. Sim. Sem que ela vire alguém e fale pro Nestor, recomende que ele vá pra Esparta. E, novamente, a presença dos deuses também interfere no subjetivo das pessoas, né? Tipo, a Athena, ela não só se manifesta fisicamente, como ela faz no capítulo todo, no canto todo, mas ela também inflama o coração das pessoas, ela guia a mente das pessoas, as pessoas são inspiradas por ela, né? O que é uma maneira subjetiva ali, que fica no meio do caminho, né? É uma intervenção indireta do Deus. Ela fez isso de novo com o Telêmaco, né? De inspirar a coragem nele pra ele falar. Exatamente. E é um tipo de coisa que o leitor pode se identificar, né? Ele pode identificar situações em que ele se sente inspirado e atribuir essa inspiração a um ser divino, né? Então tem esse joguinho de materialidade dos deuses, né? Sim. E aproveitando que a gente tá falando da Athena, tem uma cena que eu achei, no mínimo, curiosa, que eu não sabia que era uma possibilidade. Que a Athena, ela tá disfarçada de mentor. Mentor? Tem mentor no He-Man também. Tem um mentor no He-Man. Enfim. É daí, né? Quer dizer, todos os mentores são daqui. Sim. Só que é um outro lugar em que o mentor é um nome próprio e não só uma descrição da função. Não, é sempre... He-Man é Odisseia, né? Claramente. Mas enfim, ela tá disfarçada de mentor da Odisseia, não do He-Man. E eles estão... Quando eles chegam, tá tendo um sacrifício pro Poseidon. E dão uma taça pra ela fazer uma libação. Eu não ia falar o gesto da libação, mas pra ela fazer uma fala, pra ela fazer uma invocação dos deuses, pra ela agradecer o Poseidon, isso. Ela faz. Isso é muito bom. E ela agradece o tio dela, basicamente. Mas eu não sabia que era uma possibilidade, os deuses
ela agradece... Meio que rezarem um pro outro, mesmo que ela esteja fingindo. Achei que isso de alguma forma talvez ferisse o orgulho dela. Sim, isso eu também achei muito curioso. E é isso, né? A Atena é uma deusa que tem várias intrigas com Poseidon, né? Então ela tá... Não é como se ela estivesse fazendo uma prece ao pai dela, né? Ela não tá fazendo uma prece a Zeus, a Apolo, a Ártemis. Ela tá fazendo uma prece a um dos deuses que mais entra em conflito com ela. E que é responsável, curiosamente, né? Isso corrobora com toda a narrativa. É o responsável pela detenção de Ulisses, né? De Odisseu, desculpa, eu não falo Ulisses. Eles estão em polos opostos, né? O Poseidon tá segurando Ulisses para não chegar em casa e ela tá ajudando para ele chegar. Nesse momento ela não aparece ainda ajudando ele, ela tá ajudando o Telêmaco, mas mais pra frente ela ajuda o Ulisses. E ela quem no começo do primeiro canto advoga pro retorno de Odisseu, né? E inclusive, eu levantei essa questão um tempo atrás, só que daí eu avancei na leitura e foi respondido lá na frente. Mas eu já trago aqui, como a gente falou, não tem muito spoiler num texto tão antigo, que eu tinha questionado por que ela se disfarça pra ajudar. E mais pra frente, eu acho que ela fala que é pra não interferir nos planos, pra não ficar tão explícita a interferência dela nos planos do tio dela, do Poseidon. Pra não ficar um confronto tão direto. E toda a prece dela nesse canto envolve o que ela pretende de trazer o Odisseu de volta pra casa, né? Toda a prece dela vai nesse sentido, né? Não é uma prece tão genérica. Isso, prece é a palavra que eu queria. Ela fez uma prece pro Poseidon. Justo. Que inclusive, eu li um pouco da tradução. Eu não estava com o livro físico, eu fui ler uma outra tradução do próprio Frederico Lourenço, que é português, e eu vi que eles chamam de Poseidon, não Poseidon. Achei um pouco estranho. Isso. Em grego é Poseidon mesmo. Mas aí a tradição consolida a palavra Poseidon, né? É igual, salvo engano, é Dioniso também, não Dionísio. Eu li isso muito recentemente, de como o deus em si é Dioniso, e Dionísio você usaria como para descrever algo Dioniso. Isso Dioniso. É um adjetivo. Isso. Mas não foi assim que hoje em dia a gente se refere a eles, né? Então, o uso que a gente faz da língua é muito mais uso do que regra. Sim. E você já foi pra parte das libações que todo mundo faz, não? O Telêmaco faz também. Porque eles chegam no meio e estão fazendo um sacrifício, né? E eu não sei se você contou a quantidade de bois que está sendo sacrificado. Eram 9 bois. Eu contei 81, não é? 81? Eu posso ter entendido errado. Porque eu entendi que seriam 9 fileiras de 9. Pode ser, talvez eu tenha lido errado. Mas o que eu ia comentar é que eu não sei como tá na sua tradução, mas a palavra com que eles se referem mais de uma vez nesse canto aos sacrifícios, é como se descreve esse tipo de sacrifício de bois, é uma hecatombe. Não sei se tá assim. Tá, hecatombe. Então eu não sei se você sabe o que hecatombe significa. Acho que você falou em outro episódio. Hecatombe não. Hecatombe é hecaton, que é 100, e esse boi, né? Esse é de bus, que é boi, touro. Enfim, o animal que a gente... Não tem uma palavra pra isso em português, né? A gente tem boi e vaca, né? Mas é o conjunto dos dois. O oxen, do inglês. É um bovino? Um bovino, justo. E então a hecatombe é um sacrifício de 100 bois. Que aqui são 81 ou 9. Ok, tá faltando 19. Mas então. tudo bem, por metonímia se aplica. Né? Não, mas pelo que eu vi, parece que são 9 mesas, em cada mesa tinham 9 bois. Então parece que é isso então, mesmo. 81. Essa minha matemática tá certa. Mas hecatombe é só uma descrição... Isso é a etimologia da palavra ou só a descrição? Hecatombe significa 100 bois, literalmente, e descreve o sacrifício de 100 bois. Okay. É uma palavra que significa... O que sacrifício está implícito, né? Mas significa sacrifício de 100 bois. Ela só é utilizada nesse contexto. Okay. Uma pessoa que tem um fazendeiro não diria que ele tem uma hecatombe. É uma palavra que existe em português, mas a gente raramente associa isso, né? Tipo holocausto, né? Que embora hoje em dia tenha outra conotação, o holocausto também é um sacrifício de fogo, né? Sim. O holocausto, eu não sei se aparece na Odisseia, mas o holocausto é usado para descrever também sacrifícios na Grécia Antiga. Usado hoje para descrever os sacrifícios que tinham.
especialmente para deuses quitônicos, que daí você queimava a oferenda inteira. Que não é o caso daqui, eu já vou falar disso. Deuses quitônicos, você vai explicar o que são? Deuses quitônicos seriam deuses terrenos ou da terra. Isso. Em contraposição a deuses olímpicos. E tem uma outra descrição também para olímpicos. Celestes. Uhum. Quitônicos, né? É da terra, né? Especialmente subterrâneo, né? E existem várias divindades... O Hades é incluso como deus quitônico. Sim. Existem várias divindades que a gente não chamaria de deus, mas que são referidas como divindades quitônicas. As próprias fúrias, por exemplo, são divindades quitônicas. Uhum. Mas o holocausto não só usado para descrever esses sacrifícios de deuses para deuses quitônicos gregos antigos, mas na própria Bíblia tem holocausto lá no Gênesis, no Êxodo, para descrever a mesma coisa, né? Um sacrifício animal, que é a forma normal de se cultuar deuses em Israel e Judá antigo. Isso. E como você falou, o holocausto ele tem esse sentido, costuma ter esse sentido de sacrifício de fogo, né? Você queimar. Aqui eles também estão queimando, né? Mas em outras formas de sacrifício, uma delas é a própria libação. Né? Isso. E o próprio sacrifício de sacrifício com carne, com animais, também tem essa diferença para deuses quitônicos e celestes. E o que eles estão fazendo aqui é para celeste, mas está no meio termo porque o Poseidon está nesse quase limiar. De que ele é um deus olímpico, só que o domínio dele é mar, terremoto e cavalo, né? Exatamente. Eu ia comentar dos Então, cavalos. tipo, terremotos e mar é uma coisa bem terrena. E o mar mais especialmente porque o mar é profundo, né? Então você entra ainda para baixo do nível da terra, no mar. E uma coisa interessante é que, como a gente já falou em outros episódios, apesar do Odisseia ser literatura e ser fantasioso, ele não era entendido totalmente dessa forma. Então, as práticas humanas que tem na Odisseia não são diferentes das práticas humanas que você tinha no período em que essa história ocorria. Então, esse tipo de sacrifício de bois era uma forma corrente de se cultuar deuses, e dá para ver aqui coisas que eram correntes na Grécia Antiga, como, por exemplo, o sacrifício de animais para deuses não está descolado do consumo desses animais. Você não tem uma separação que você tem hoje em religiões que fazem sacrifício dos animais que vão ser destinados para consumo e os animais que são destinados para sacrifício. Tanto que a palavra grega é a mesma, eu não lembro qual que é. Isso é com você, não comigo. Para animal de corte e animal de sacrifício. E a descrição de uma festa com carne e um sacrifício também é a mesma coisa. Tanto que essa é a forma dos gregos comerem carne, fazendo todo o ritual de sacrifício animal e depois consumindo ele. Sim. A religião não é um aspecto à parte que você separa da vida cotidiana, mas o sacrifício é uma forma de você comer carne e a forma correta de você comer carne. Tanto que aqui eles fazem 2 banquetes e os 2 banquetes são antecedidos por sacrifícios, né? Então envolve toda uma festa o sacrifício, né? Isso. É como uma distribuição do excesso, né? Você tem uma fartura tão grande, e essa fartura na mente deles só é possível por causa dos deuses, do favor divino. Então você sacrifica parte do seu ganho para os deuses e consome a outra parte. Isso. E tem partes específicas, inclusive. Exatamente. A coxa, ou especificamente o osso do fêmur, e gordura são queimados para os deuses. E que eles gostam muito do cheiro disso, aparentemente. Aí as vísceras, os órgãos, são comidos de imediato e depois a carne, que a gente chamaria hoje de nobre, é repartida entre as pessoas. Que é muito conveniente, né? Você fazer o sacrifício para os deuses, que o osso e a gordura, que é a parte que você não come e a parte que você queima para eles. Que faz todo sentido com a história da religião, né? Tipo, você não abrir mão das partes mais valiosas do animal. E tem um mito etiológico sobre isso, que é um mito... O mito etiológico é um conceito interessante, que é você criar hoje uma história que supostamente se passa no passado para justificar uma prática de hoje. Então você tem um mito do Prometeu sobre banquete, gordura e carne, envolvendo humanos e deuses, que é usado para justificar por que se queimam essas partes para os deuses e por que os humanos comem as outras. Não convém falar aqui, mas se talvez não é um outro episódio eu trago o mito completo,
Mas é bem interessante eles terem uma justificativa formal para isso. Mesmo que não seja o motivo real deles fazerem isso. Só fazendo um comentário da nossa fala, a gente também, de fato, essas descrições de comportamentos são provavelmente comportamentos que também eram executados na época, com o asterisco de que também se trata de um texto épico, então talvez não fizessem um sacrifício de 81 bois, mas de uma quantidade mais razoável de animais. Isso. Apesar de que, assim, a quantidade provavelmente é bem exagerada, é mais uma ideia de fartura, e também de números, né? Os números têm significados especiais. Novamente, tanto aqui quanto em outros textos antigos, como a Bíblia hebraica, mas a forma com que eles fazem os sacrifícios é bem precisa. Tanto que a segunda descrição do sacrifício ela é extremamente detalhada e ela bate muito bem com o que se tem de registros de sacrifícios. Isso. Que é você enfeitar o animal, jogar cevada sobre ele, a forma que você corta o animal, tipo, os animais que vão ser ofertados para deuses celestes, eles são cortados com a cabeça para cima, os quitônicos para baixo. Não lembro como que é aqui, mas tem a descrição. Isso é preciso, a parte do animal que é retirada para queimar é precisa, a parte que eles comem é preciso. Então, toda a descrição, se quiser saber como que era feito um sacrifício, essa parte da Odisseia é uma descrição muito precisa disso. E esses comportamentos religiosos se preservam por mais tempo do que outros comportamentos, né? Sempre bom lembrar que a gente está tratando de um texto que narra um texto do século VII, século VIII, antes da Era Comum, que narra acontecimentos muito anteriores a esse período. É lá de 1200, 1300, talvez. E quando nós costumeiramente falamos de Grécia Antiga, nós estamos nos referindo ao período clássico, que é o século V ao século III antes da Era Comum. Então aí existe vários intervalos de vários séculos separando várias práticas, né? Práticas religiosas costumam se preservar por mais tempo, mas os outros comportamentos, a própria divisão social, a forma como eles se organizam nas famílias, não se preserva tanto ao longo dos períodos. Né? Isso. E essas práticas, as religiões mudam muito com o tempo também, né? Ou, nesse caso, a religião misturada com a cultura e com a história, muda muito, por mais que as religiões gostem muito de falar que elas são eternas e são imutáveis, mudam muito, inclusive religiões de hoje são muito diferentes de como elas eram 50, 100 anos atrás. Então essa descrição, ela é perene, mas ela dos sacrifícios, ela mantém por muito tempo, mas ela é um pouco diferente em períodos diferentes. Em locais diferentes, você cultua de outras formas, sacrifica de outras formas. E não sei se dá para usar a palavra seita, mas em formas diferentes que outros grupos tinham de cultuar os deuses, você também sacrifica de outras formas ou outras coisas, né? Tem segmentos da religião grega, por exemplo, que não faziam sacrifícios com animais, mas com plantas. Então ofertavam vegetais, cereais para os deuses, em vez de algum ser vivo. Na verdade é um ser morto. Só que eles matam no processo. Né? A planta também é um ser vivo. Justo. Eles achavam que os deuses eram veganos, né? Mas para retomar o assunto, você comentou de Poseidon nesse seu aspecto mais quitônico, mais terreno. Terreno no sentido de terra, não de mundano, né? Isso repercute nos epítetos que usam para ele, né? A Atena usa um epíteto que não tinha sido usado até agora para Poseidon, que significa aquilo que envolve a terra, né? Tem a própria raiz de Gaia no epíteto, né? Que é Gaeoke, que significa isso, né? Que diz respeito à terra. E aí o Gai de Gaia, né? Que significa literalmente terra. Então é ele sendo invocado nesse aspecto terreno. O terreno passa uma conotação muito mundana. Terreno da terra mesmo, né? Deus de terremoto, de água. Sim, e você comentou dele ser o deus dos mares, dos terremotos, da terra. É o famoso Treme-Terras. O Treme-Terras é um maravilhoso epíteto. Ele também é o deus dos cavalos, que é uma coisa que as pessoas raramente lembram. E aqui é um canto em que várias das pessoas são referidas com respeito a cavalos, né?
O Nestor é o domador de cavalos. Mais tarde ele vai ser referido como cavaleiro. Cavaleiro no sentido de que monta cavalo. Isso pode ser importante também, talvez, porque a viagem seguinte do Telêmaco é com um carro puxado a cavalos. Isso. Então, tipo, quem monta o carro dele, ser um domador de cavalos, pode ser relevante. Mas quem vai com ele é o filho dele, né? O Nestor fica, Nestor. né? E o Nestor claramente tem um filho favorito, né? Que é o Peisistratus. O Pisístrato, que é solteiro, né? Que é solteiro? Então. Porque ele dorme com o... Porque ele dorme com o Telêmaco. Isso, quer dizer, o Nestor manda o Telêmaco ir dormir com o filho dele, né? O que era uma prática comum nesse período. Enfim, até essa coisa de dividir cama é algo muito mais comum em períodos antigos e nem tão antigos assim, na Idade Média ainda era muito comum, do que a gente imagina, né? A gente trata esse espaço como um espaço muito individual, mas isso é uma coisa muito recente, né? É que tem a descrição do Telêmaco indo dormir com ele, e em seguida meio que dá uma justificada, porque o Pisístrato é o único ali que é solteiro. Que me dá a ideia, pode ir para dois lados, né? De tipo, quem é casado está com a própria esposa dormindo, então solteiros dormem juntos. Isso, tem espaço na cama. Ou alguma insinuação amorosa entre o Telêmaco e ele. É. Uma nota do Frederico Lourenço, em outra tradução que eu peguei dele, fala que essa possibilidade existe, mas ninguém consegue confirmar ela. Eu imagino que seja a única referência nesse sentido, né? Então, também por isso, tipo, toda relação que existe no Odisseia é relação heterossexual. Sim. Então, essa é muito sutil e muito desviante para... Mas é bom lembrar, primeiro, que esses conceitos de heterossexualidade e homoafetividade não existem na antiguidade, eles tratam isso sobre outra perspectiva, e relações que a gente diria serem relações homoafetivas, né, ou relações entre pessoas do mesmo sexo, elas existem na antiguidade, existem na Grécia Antiga, e elas são parte do comportamento social, né? Eu digo, é comum que homens, no período clássico, por exemplo, que homens adultos tivessem tido relações homoafetivas, que a gente chamaria de homoafetivas, quando mais jovens. Ou que eles tenham com outros homens mais jovens. Né? Na ilha de Lesbos era comum, você tinha uma espécie de grupo de coral, né? Uma reunião de... Eu esqueci o nome agora desse tipo de organização, que era exclusivo de mulheres, em que elas tinham relações entre elas também. E isso não é fora do comum, né? Vídeo o nome da ilha, né? Lesbos. Que é por causa desse tipo de relação que a gente tem a palavra lésbica, né? Isso não exclui as outras práticas sexuais, né? Essas mulheres que tinham relações entre si na ilha de Lesbos, por exemplo, elas depois iam se casar com homens e teriam relações que a gente chamaria de heteronormativas. Então, a homoafetividade está inclusa no padrão da sociedade, né? Existem relações de todos os tipos, né? É muito menos exclusivístico do que a nossa sociedade. Eu lembro no banquete do Platão que uma das discussões sobre o amor, que é isso, né? Eles se reúnem no banquete para cada um falar o que acha que é o amor, um deles falava de criaturas que antecedem a forma que os humanos têm hoje, em que era como se fossem humanos grudados e em algum momento eles foram separados e eles ficam se buscando a vida inteira. Eles seriam como se fossem almas gêmeas. E quando ele faz essa descrição, ele descreve 3 tipos. Um que é masculino, feminino, masculino, masculino e feminino, feminino. Então a ideia de que o relacionamento homoafetivo é tão natural quanto o relacionamento que a gente chamaria de heterossexual já tá ali, pelo menos no Platão. Se um dia a gente fizer um episódio sobre Safo, eu comento mais sobre isso. Mas uma coisa que eu acho só importante, que as pessoas eu acho que confundem, é que esses são termos da nossa época, que não funcionam para descrever o que acontecia na Grécia Antiga, né? Em qualquer período da Grécia Antiga. Porque eles funcionavam sobre diferentes lógicas, né? A homoafetividade é tratada de um jeito muito mais pária socialmente no nosso período do que era tratado antigamente. Então, dito tudo isso, acho justo que tratemos Peisistrato e Telêmaco como um bromance. Ok, pode ser uma coisa de uma noite só também. Embora eles vão viajar juntos, né? Tem isso, a gente esqueceu disso. Uma coisa que você tinha me falado no primeiro episódio, eu acho, ou no segundo,
que se eu sabia qual ave que a Athena vira. Porque ela vira uma ave do nada e surpreende todo mundo. Isso, eu pesquisei isso também. Então, ela fez isso de novo. Uhum. Ela virou uma ave do nada. E a tradução agora não fala ave, fala abutre. Abutre? Aham. Aí pesou a mão, pô. É que, assim... Pra mim, ela virou um carniceiro. urubuzão. O urubu do Flamengo, a Athena é flamenguista. Ela virou um urubu e saiu. E com o show-off dela, né? Que Foi muito show-off. ela não é tipo o Superman, que vai num beco, vira o Superman e sai. Isso. Ela vira todo mundo conversando com ela como se fosse o mentor, e ela vira um urubuzão na frente de todo mundo e sai voando, sem explicar nada. Mas então, você falou abutre? Uhum. Nenhuma eu das... não, o livro falou. O livro falou abutre, ok, não vou colocar essa em você. Como eu interpreto o que está escrito, né? E como outras traduções que eu consultei também tratam, a maioria das descrições apontam para ser uma águia marinha. Águia marinha? Existe esse animal. Não é a águia que a gente está acostumado, é uma ave de rapina que vive em regiões costeiras. O que faria sentido com Atena ser filha de Zeus, pra e mim se tornar uma águia, mas não é a águia de Zeus, é um outro animal. É um animal costeiro, então é um animal da região em que ela está, porque ela está numa cidade costeira. É isso que eu ia falar, Pilos está ali na costa. Isso. Então, todas as descrições que eu li apontam para esse sentido. Ou uma águia costeira, ou uma águia marinha, ou algo parecido com isso. Um animal, uma ave marinha, uma ave que teria essa relação com o mar. Ela virou uma albatroz, então, e saiu. Eu pensei que poderia ser uma gaivota, a Athena virando uma gaivota, que seria muito menos elegante, mas ainda assim surpreendente. Então, eu achei o urubu bem pouco elegante para uma deusa. Me surpreendeu. É o Frederico? É o Frederico Lourenço, que traduz como abutre. Às vezes urubu abutre é outra coisa em Portugal. Nas duas traduções. Então... Ou às vezes eu tô errado. Eu pensei que fosse uma coisa da tradução que eu li de português de Portugal, e eu acho que a da Penguin tá com português abrasileirado, porque tem palavras diferentes, como eu citei o caso de Poseidon e Poseidon. Uhum. E nas duas tá abutre. Tem uma coisa que eu não sei... Acho que vale a pena comentar, que tem algumas coisas que são... Algumas palavras que talvez as pessoas não estejam acostumadas. Tipo... Zeus aqui não é citado, salvo engano, em nenhum momento do canto, ou pelo menos em vários momentos durante o canto, ele não é citado pelo nome dele, ele não é citado como Zeus. Ele é citado como filho de Cronos. Uhum. Né? O Crônida. O Cronida, que é a tradução que a forma que o Trajano mais gosta de se referir a Zeus. E o filho de Cronos, nesse caso, é especificamente Zeus. Né? Uhum. Não é, em nenhum momento do canto, ele está chamando de Cronida, de filho de Cronos, Poseidon, Hades, Hera ou qualquer um dos outros filhos de Cronos. É especificamente Zeus. É o Santo Agostinho chamando Aristóteles de o filósofo. Isso. Nessa dos deuses, eu achei curioso que a gente sabe quem está atrapalhando e ajudando, é o Poseidon atrapalhando e a Atenas ajudando, mas eles ficam vários momentos, os humanos ali, descrevendo Zeus me ajudou em tal coisa, Zeus está me abençoando em tal coisa. E me veio a questão, se eles realmente sabem quem está abençoando ou não, ou se é só uma expressão corriqueira, eles atribuem a algum deus ou coisa que deu certo pra mim. Uhum. Existe essa noção de que tudo é obra dos deuses, né? Uhum. Então, é que hoje em dia é mais fácil falar isso, porque a maioria das religiões, ou religiões dominantes, são monoteístas, Uhum. Então você atribui todos os aspectos a um deus só. Então, graças a Deus consegui fazer tal coisa, não tem muita dúvida de qual deus que foi. Mas Com vários deuses, eles atribuírem a algum específico me deixa a questão de se eles sabem quem é esse deus ou tanto faz. Não existe tanto essa distribuição. Muita gente pensa que há essa distribuição de papéis entre os deuses. Não existe tanto isso, né? Zeus é muito o protagonista dos deuses. Os outros deuses são relevantes, mas eles são mais deuses etnocentrados, talvez. Existem comunidades que vão adorar mais Zeus e Atena, ou mais Zeus e Poseidon, Zeus e Apolo, ou algum conjunto desses deuses, né?
Eles não são um panteão que distribui as suas tarefas. Se eu quero tal coisa, eu rezo especificamente para esse Deus. E Zeus desempenha várias facetas, mas ele é o rei dos deuses, né? Ele é o pai dos deuses, ele é o protagonista e ele é o senhor de toda a ordem, né? A ordem das coisas, a própria natureza é uma manifestação de Zeus. Uhum. Você tem os deuses como patronos de algumas cidades. Sim. Inclusive, quando as cidades entram em conflito entre si, como se os deuses também tivessem entre conflito entre si. Isso. E, novamente, puxando para outro texto que eu já citei aqui, que é do período parecido, na Bíblia você tem a mesma coisa nas descrições das guerras de Israel, Judá e as outras potências do período. No caso, Israel está sendo atacada pela Síria e é derrotada. E você tem a interpretação no aspecto divino disso, na Síria, o nosso Deus foi melhor que o Deus deles e ganhamos, e a interpretação do lado de Israel de nosso Deus estava nos punindo. Mas essa relação entre cidades brigando, ter como consequência deuses brigando, é bem comum num mundo que se vê como a minha cidade abençoada por esse Deus e a do outro por outro, que difere de hoje, que o meu Deus é o Deus do mundo inteiro. Sim. E agora, voltando pro canto, que de fato, como eu tinha comentado antes, o primeiro canto aconteceu bem pouca coisa e cada vez está acontecendo mais coisa. Cada vez tem mais coisa para falar, né? Mas como você tinha aberto o episódio, Telêmaco chega pro Nestor, pergunta do pai dele, e o Nestor começa a falar um monte de outras coisas que não tem exatamente tanto a ver, mas tem. E uma das principais coisas que ele conta, ele narra a volta de outros dos heróis para casa, né? Especialmente Menelau e Agamenon. E ele evoca mais uma vez, isso já tinha sido evocado nos outros cantos, Orestes como esse paralelo direto ao Telêmaco, né? A Oresteia parece ter um papel importante na Odisseia. Sim. Volta-se a Oresteia várias vezes. E a versão que ele narra aqui é um pouco diferente da versão que vai ser escrita no século V pelo Ésquilo, com algumas modificações. Alguns personagens têm mais papel na Oresteia do Ésquilo, outros têm mais papel aqui, né? O Egisto é muito mais importante aqui na Odisseia do que ele vai ser na história do Ésquilo. E, novamente, o Orestes é evocado como esse modelo de conduta, né? Que o pai dele foi assassinado e ele foi lá e vingou a morte do pai dele. E o Nestor convoca o Telêmaco a basicamente fazer o mesmo com os pretendentes, né? Uhum. E outra coisa curiosa dessa interação do Telêmaco com o Nestor é que, não sei se você percebeu, mas depois que eles têm toda a festa, que eles seguem esse padrão que a gente já falou, de primeiro você recebe, tem hospitalidade, e depois você pergunta quem é a pessoa que você está recebendo em casa. Quando eles vão perguntar e perguntam quem é você, ele não fala o nome dele em momento algum do canto. Uhum. Ele começa falando do pai dele, pergunta sobre o pai dele, não fala quem ele é. Sim. Então, assim como o Nestor não responde a pergunta, ele também não fala quem está perguntando. Sim. E eu acho curioso, porque aqui tem uma questão em relação dessa descrição da volta do Agamenon e do Orestes, da vingança do Orestes. Com a Oresteia, que vai ser escrita no século V, existe uma questão interessante que é Atena, na Oresteia do Ésquilo, na história que é a história tradicional, Atena é quem julga Orestes. Né? As Eumênides, que é a última peça, ela tem o julgamento de Orestes no Tribunal dos Areópagos em Atenas, e Atena que decide em favor do Orestes. Né? Rapidinho. Uhum. O Orestes vinga a morte do pai matando a própria mãe, e por isso as fúrias vão atrás dele, ele foge para Atenas. Em Atenas eles decidem montar um tribunal, porque ele era obrigado a vingar a morte do pai, e nisso ele foi obrigado a matar a própria mãe, mas ele não pode derramar o próprio sangue, no caso ele não pode matar a própria mãe, aí seria um impasse jurídico. E aí monta-se o Tribunal dos Areópagos, com 50 membros, e o tribunal vota 25-25, né? O tribunal fica dividido, 25 votam em favor da mãe, 25 votam em favor do Orestes, e Atena, que está presidindo o tribunal,
curiosamente, Apolo é o advogado do Orestes, mas enfim, isso para outro momento. Atena decide em favor do Orestes, com aquele argumento absurdo de que ela diz que sempre que houver uma querela entre homem e mulher, né, entre marido e mulher, ela vai decidir em favor do homem porque ela não tem mãe. É um argumento ridículo, extremamente misógino, isso é Grécia Antiga. E aí ela decide em favor do Orestes, daí que vem a expressão volta de Minerva. Acho que faltou só conectar então. É Minerva porque Minerva é o nome romano dela. Isso. O nome latino. Dito tudo isso, não é ela que comenta do Orestes. Em momento nenhum ela fala do Orestes. Quem fala do Orestes são só as outras pessoas. O que me faz pensar que talvez essa história tenha sido incorporada depois, né? Talvez no momento que o Homero está transcrevendo esse texto, essa parte da história não tenha se consolidado ainda. E quando se fala do Orestes, já se falou no primeiro e acho que no segundo canto também, tem nesse terceiro, e agora ele tá indo pra Esparta e vai falar mais ainda, eu acho. Pra ser sincero, eu não lembro se fala mais, mas acho que vai falar mais ainda, porque lá você vai encontrar o Menelau, né? Tem uma relação muito mais próxima com o Agamenon, que vai contar mais uma versão dessa história. Menelau, que é o irmão do Agamenon. E que é o corno da Guerra de Troia. Ele que é o marido da Helena, que foi raptada por Paris e tal. Que a gente vai abordar quando for falar da Ilíada. Isso, quando a gente tratar da Ilíada, a gente conta essa história. Então já tem pelo menos mais a Ilíada. Em algum momento a gente vai fazer da Bíblia, porque os paralelos com a Bíblia hebraica me estão deixando agoniado para falar de história antiga, de Israel e Judá. Eu tinha comentado sobre o Cronida, né, de chamar Zeus de Cronos. Tem uns outros nomes que se utiliza aqui, eu não sei como se fica em cada tradução, mas que talvez valha a pena explicar, né? Tipo, o Vinícius já tinha falado em outro episódio sobre os aqueus, né? Aqueus, nesse contexto, significa o que a gente chamaria de gregos, né? Especialmente esses gregos da península, esses gregos do continente europeu e não da Ásia Menor. E bem em contraposição também aos troianos, né? Isso. O aqueus é um termo bem utilizado. Outros nomes para descrever mais ou menos a mesma coisa são os Dânaos, que eu acho que você tinha comentado também, que é o nome de um cara que dá origem a essa linhagem, que é especialmente a linhagem do Agamenon e do Menelau. Né? Dânao, salvo engano, é o pai de Atreus, ou um ancestral de Atreus, que é o pai deles. E Argivos, né? Argivos são aqueles que são de Argos. Argos é a cidade do Agamenon. É a cidade em que é sequestrada pelo Egisto, que o Orestes volta para vingar a mãe, é a cidade do Orestes, é a cidade do Agamenon. E a cidade irmã de Argos é Esparta. Que aqui, eu não sei como ficou na sua tradução. É uma cidade irmã que é governada por irmão. Isso, mas justamente por isso, né? São dois irmãos que se dividem nas duas cidades, né? Então existe uma relação muito forte entre Argos e Esparta. E eu não sei como ficou na sua tradução. É comum se referir a Esparta por outro nome que não Esparta, que é Lacedemônia. Significa basicamente a mesma coisa. O termo mais comum em grego é Lacedemônia e não Esparta. O termo mais comum nas maiorias das traduções que eu conheço é Lacedemônia. Lacedemônia é a região de Esparta e é um sinônimo para a própria cidade de Esparta. Mas só para esclarecer isso, é Esparta, que é uma cidade que a gente é mais familiarizado por causa do filme 300. Mas tem outra tradução de nome também na Odisseia, que é a Troia. E que, por vezes, é referida como Ílio. E na tradução que eu tô, às vezes é Ílio e às vezes é Troia. Eu não sei bem o critério que ele usa para mudar. Mas talvez seja o mesmo que ele usa para falar dos gregos de várias formas e de outras cidades de várias formas. Sim. Mas se vocês forem ver Ílio na Odisseia, é Troia. Daí que vem a Ilíada, né? É a mesma cidade. E eu não conheço, não sei porque ele usaria diferente. Eu também sempre leio, no próprio grego ele usa as duas palavras, Ilium e Troia, e elas significam a mesma coisa. Mas você falou do Zeus Crônida, e tem outro epíteto atribuído ao Poseidon aqui,
que é o deus de cabelos azuis. Abrindo aspas, na praia ofereciam-se sacrifícios sagrados de negros touros a Poseidon de azuis cabelos, que abala a terra. Eu achei bem caricato o Zeus, um deus ter uma forma tão longe dos humanos que é com cabelos azuis. E, segundo a nota de rodapé, o cabelo é azul não indica mais ele ser um deus do que ele ser deus dos mares. Até porque, como a gente viu, né, o mar tem cor de vinho. Uhum. O mar não é azul. Mas e dá pra saber isso porque na Ilíada tem referências a Hera e aos Zeus terem sobrancelhas azuis. Então parece ser uma característica que distingue os deuses. Eu não levaria tão a fundo. Eu levaria do mesmo modo que Glaucopis Atené, do mesmo modo que Atena dos olhos cinzentos, dos olhos brilhantes. Porque nesse trecho eu fui consultar aqui, a palavra ela pode ter esse sentido de azul, e eu acho que é uma tradução mais poética, mas ela também pode ter esse sentido de escuro. Então pode ser só que ele é moreno. Inclusive na tradução que eu li, que eu consultei, ele tá como cabelo escuro. Ok. Mas cabelo azul fica muito mais legal, dá um sentido muito mais de anime à Grécia Antiga. Sim. E eu acho que combina o deus dos mares ter cabelo azul. E o deus dos céus ter sobrancelhas azuis também. E essa, enfim, outra vez, né, com aquela relação com o mar cor de vinho, né? Que também pode ser só uma descrição poética. No epíteto ainda tem um epíteto do céu, que ele fala que o céu de bronze. O sol lançou-se no céu de bronze, deixando a bela superfície da água para dar luz aos imortais. Ou seja, para eles o céu é de bronze, o mar é de vinho. Lembrando que bronze pode ser azul, né? Bronze pode ser azul? Se você for olhar... Não sei exatamente como funciona isso fisicamente. Se isso é uma questão de enferrujar ou o que seja. Mas o bronze fica azul, né? A cor original do cobre, inclusive, é azul. Né? Tanto que as armaduras de bronze gregas, se você for no museu, elas provavelmente vão estar azuis. Então pode ser que seja de bronze, com referência ao bronze numa linguagem poética, mas também pensando que o bronze é azul, né? O que faz todo sentido e eu acho que fica ainda mais bonito. Eu puxei isso porque você tem referências em textos mais antigos, especificamente textos egípcios, de 2000 anos atrás, de ver o céu relacionar o céu com metais também. Não lembro exatamente como, mas ver o céu de forma metálica. Tem uma coisa que eu marquei de comentar, mas que é aqui que eu me lembre, é a primeira vez nesse texto que aparece aquela descrição, que eu acho muito bonita, do sentimento em grego, né? Não o sentimento grego, né? O sentimento na língua grega, que é uma das formas mais poéticas e mais tradicionais de se descrever o sentimento. No verso 227, salvo engano, o Telêmaco diz, depois da fala do Nestor, o maravilhamento me tem. E essa, perceba, né, que é o maravilhamento, é o amusement que tem o Telêmaco, que toma conta dele. Não é ele que fica maravilhado, não é ele que está maravilhado. É o próprio sentimento que o tem, é o próprio sentimento que o toma conta. Né? Essa expressão é mais comum com o temor, né? Com o phobos, que se descreve, o temor me tem. Né? E tem a descrição homérica, salvo engano, de o temor me tem e ele treme as minhas pernas. Né? Como esse sentido concreto do sentimento, que é algo externo a você, né? Que é algo maior do que você, algo quase sobrenatural. Que te toma e não algo que é produzido por você. Que eu acho muito bonito. Ele é de fora para dentro o sentimento, né? Exatamente. E existem as duas formas em grego, né? Existe a forma de você falar do sentimento como vindo de você e do sentimento como vindo de fora. Isso não necessariamente tem sentidos diferentes, mas as duas formas são usadas e aqui é a primeira vez que aparece essa outra forma e eu acho que vale comentar porque eu acho que é uma das coisas mais bonitas da língua grega, que é essa descrição do sentimento como algo que te tem, que te toma conta, e especialmente do temor, é algo muito lindo.
Eu imagino que na minha tradução, pelo estranhamento dessa expressão de o sentimento me ter, ele colocou de uma forma mais natural. Que aqui só aparece, estou espantado. Uma forma Então, muito mais direta e mais natural para um falante de português. mas é porque isso, é porque não é uma forma que em grego é percebida como algo super poético, como algo fora, não é um hipérbito, não é algo fora do lugar. Ela é poética pra gente em contraposição à forma como a gente enxerga esses sentimentos, né? Exatamente, em grego é uma forma perfeitamente natural de se descrever o sentimento, de se falar dos sentimentos, assim como a gente falaria, eu tô apavorado. Uhum. Só que pela própria estrutura sintática que o grego permite, o sentimento é que te tem, e isso é de uma poeticidade incrível. Isso é uma questão de tradução, né? Se você manter muito próximo da estrutura original, vai estar próximo do original, mas vai estar distante do sentido que tinha para as pessoas. Isso. Porque para as pessoas é uma forma natural. Para quem está lendo a tradução, vai ser uma forma rebuscada. E o texto não necessariamente foi escrito para ser rebuscado ou escrito de forma rebuscada. Sim. Aí a opção, que foi o caso aqui, é você passar para a forma como é entendido hoje. Tentar transmitir o sentimento quando você está lendo, em vez do sentido mais duro do original. Sim. E a gente já comentou isso, mas esse texto tem uma outra camada ainda de linguagem nesse sentido, que é um dialeto que nunca foi falado, né? Então, como você traduz essa sensação de você estar lendo um dialeto do seu próprio idioma, mas que ele claramente não é o dialeto de nenhum povo, ele é um dialeto puramente literário. É isso, nem os gregos tinham a relação com o texto que nós temos com essa tradução. Isso. Um último comentário de um verso bonitinho. Tem vários versos, esse por enquanto é o canto mais legal que a gente leu até agora. A gente leu só 3, mas esse por enquanto é o canto mais legal. Ele tem vários versos bonitinhos, né? Tem o verso que ele fala, todos os homens precisam de um Deus. Ok, né? Beleza, nesse texto eu deixo passar. E tem um outro que ele fala, eu acho que dialoga com o que a gente está comentando sobre os deuses, e o que a gente já vem comentando sobre os deuses, que ele fala que pois a mente dos deuses, que são para sempre, não é facilmente virada. Né? Que, no caso, né? Pois os deuses como eles são para sempre, como eles são eternos, eles são teimosos. Né? Como eles duram para sempre, como a mente deles dura para sempre, não é fácil você convencê-los do contrário. Não é fácil que eles mudem de opinião. E eu achei isso muito interessante, porque a gente vive falando sobre os deuses aqui, e de como eles têm falhas, né? Falhas entre aspas, né? De como eles têm essa percepção mais humana do que a gente está acostumado a pensar no divino, né? De que eles cometem erros, de que eles são teimosos, de que eles são arrogantes, de que eles agem com impulsos, né? Eles agem com as próprias paixões, diferente do que a gente esperaria de um deus. Quando, na verdade, isso quer ser um deus, né? Mas tudo bem. Não faz sentido se você pensar que os deuses são criados por humanos, né? Então eles atribuem características bem humanas aos deuses. Sim, e que a nossa visão moderna de Deus é deturpada porque se preservou a noção de um deus especificamente de um grupo de religiões, né? Isso. Que esse tipo de deus, que é o deus grego, que é o deus de outras religiões, essa forma de pensar o divino, ela é mais comum ao longo de toda a história da humanidade do que a forma como nós pensamos deuses hoje. E que eu só queria comentar desse verso bonitinho. Desse verso bonitinho que dá voz a essa inquietação sobre os deuses serem teimosos, né? E de associar isso à imortalidade deles, eu achei muito bonito. Você falou do Telêmaco ter uma relação com o Peisístrato. Uhum. Também, nesse mesmo canto, o Nestor manda a filha dele dar banho no Telêmaco, né? Sim. Então tá aí o Telêmaco tendo relações íntimas, não necessariamente sexuais, porque nada disso é explícito e você dar banho em outra pessoa não quer dizer isso. Uhum. Né? Não sei muito menos nesse contexto. Né? Enfim, não quer dizer que eles tiveram uma relação, nem nada do tipo, até porque acho que ela só é mencionada aqui e não vai ser mencionada depois. Uhum. Mas é isso, né? O Telêmaco tendo relações de intimidade com vários dos filhos de Nestor. Aproveitando que você levantou então... Ou seja, Telêmaco é bi e não é gay.
Aproveitando que você levantou essa questão dela dar banho nele, tem alguns banhos antes, e até então eu tinha entendido que eram banhos dados por servas. Porque até então foram, né? Foram mulheres servas dando banho nele, acho que na Penélope talvez também. Mas agora não, agora é uma pessoa da realeza, uma pessoa importante. Então parece que a marcação é só ela ser mulher. Pra ela dar banho em alguém. Mas depois eu comento mais em algum outro episódio de banho, porque eles ficam tomando banho o tempo todo. E Nossa, que terrível. eu digo, o fato disso ser descrito o tempo todo, tipo, eles vão ao banheiro também o tempo todo, só que isso não tá na poesia. Sim. Então colocarem isso do aqui banho. fala o tempo todo eles lavando as mãos. Que povo higiênico. Lavando as mãos. É por causa dos sacrifícios. Então, eles tanto lavar as mãos quanto tomar banho, eles fazem pra comer. Sim. Não tem descrição deles fazendo isso, tipo, cheguei em casa e lavei a mão. É que tem toda essa relação de purificação, né? Mas a gente pode comentar isso mais pra frente. Ou então, vou tomar banho pra dormir. Não, eu tomo banho pra comer. Isso. E você dorme... A gente comentou Vale comentar nesse episódio. A gente comentou do Peisístrato dormindo com Telêmaco. É bom salientar que, muito provavelmente, como na Grécia Clássica e como em vários outros períodos, as pessoas dormem nus. Né? Nuas. Porque roupa é algo muito caro, é muito difícil. Você tem muito poucas roupas, né? Não existe fast fashion na Grécia Antiga. Você basicamente tem algumas poucas túnicas. Então, quando você tem mais de uma, né? Muitas vezes as pessoas têm só uma. Então você tira a sua roupa para dormir. E você faz atividades físicas em que você vai suar sem roupa. Você economiza a roupa, né? Roupa. Que seria da Adidas. Então, que você só colocaria, você coloca, soa e coloca pra lavar. Isso. Você pula essa etapa fazendo atividade pelado. E como roupa é algo muito caro nesse contexto, eles tiram a roupa para fazer todo esse tipo de atividade. Inclusive dormir. Então, Peisístrato e Telêmaco dividiram uma cama nus. Isso factual. É canônico. É canônico. Ou seja, você tem pelo menos 2 filhos do Nestor que já viram Telêmaco pelado. O que não era big deal na Grécia Antiga, né? Ou seja, a gente tá fazendo piada com uma grande coisa, porque hoje em dia é uma grande coisa. Sim, né? sim. Na Grécia Antiga, os gregos e os romanos, eles são muito leves com relação à nudez, né? As pessoas se veem nuas o tempo todo. Até na Idade Média era mais comum as pessoas se verem nuas. Enfim, hoje em dia que a gente é todo fresco de não, meu Deus, não posso ver. Mas é isso. Um comentário rápido, aproveitando que o nome do nosso podcast é Orfeu. No final, mais pro final do canto, ele fala da Eurídice, ele menciona rapidamente a Eurídice, filha de Nestor. Não é a Eurídice, esposa de Orfeu. É outra Eurídice, com o mesmo nome. Enfim, só caso alguém tenha feito associação, como eu tinha feito. Não é. Por isso é importante que eles falem de quem que é filho, né? Isso. Num mundo em que não existem sobrenomes, saber de quem você é filho ajuda a identificar a pessoa. É uma intersecção entre a Grécia Antiga e Minas Gerais. Você encontra pessoas, pergunta se é filho de quem.